Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos dar seguimento a um estudo que nós estamos fazendo das leis divinas ou leis naturais. E no estudo de hoje nós vamos falar a respeito da lei de liberdade, uma das leis que está lá no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Quando Kardec questiona os espíritos a respeito da lei de liberdade, ele já inicia esse capítulo falando a respeito da liberdade absoluta. Será que nós, como espíritos, temos essa liberdade absoluta? E aí os espíritos esclarecem que não. Todos nós não temos liberdade absoluta porque nós precisamos conviver entre nós, nós precisamos de alguma forma conviver em sociedade e nos respeitarmos mutuamente. Então a liberdade, ela não é absoluta. A minha liberdade vai até onde chega a liberdade do outro, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. A partir do momento que eu subjugo o outro, que eu tiro a liberdade do outro, eu estou infringindo essa lei divina. E é muito interessante quando a gente começa a estudar aqui a lei de liberdade, porque a liberdade, ela é o oposto da escravidão. E quando a gente começa a estudar a nossa história, quando grandes massas africanas passaram por determinadas situações de escravidão, a gente começa a entender aí esse efeito oposto, né, da liberdade e da escravidão. E aqui a gente não está falando somente dessa escravidão das grandes massas, mas principalmente essa escravidão muitas vezes moral, de inteligência ou também de recursos materiais. Quando a gente escraviza o outro, seja porque nós nos sentimos superiores ao outro ou porque essa pessoa tem uma certa dependência material de recursos, eu acabo explorando tudo isso. Então a gente tira de alguma forma a liberdade do outro. E quando a gente começa a escravizar o outro, essa também é uma tendência para o mal. É uma infração dessa lei divina, que é a lei de liberdade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Outro ponto muito importante também é a nossa liberdade de pensamento, né? Quantas pessoas muitas vezes se acreditam livres, que podem de alguma forma fazer o bem nas suas ações, mas ao mesmo tempo nos seus pensamentos ela goza de uma certa liberdade, muitas vezes para o mal. E nós precisamos entender que mesmo que as pessoas não estejam vendo aquilo que eu estou pensando, existe sim uma responsabilidade também nessa liberdade de pensar. Porque muitas vezes a gente faz o bem nas nossas ações, mas quando a gente começa a pensar, a gente pensa mal do outro, a gente de alguma forma deseja o mal do outro. E quando a gente pensa a respeito disso, nós não podemos esquecer que Deus consegue enxergar tudo. Por mais que nós estamos agindo para o bem, mas pensando de uma forma negativa ou atraindo, né, um pensamento negativo para o outro, nós estamos também agindo para o mal. Então também é uma infração aqui da lei de liberdade, porque no final, quando eu emano pensamentos negativos para outra pessoa, eu estou de alguma forma plasmando isso, plasmando toda essa energia para o outro. Então nós temos também que ter muito cuidado com essa liberdade de pensamento. É importante também lembrar que os nossos pensamentos são nossa responsabilidade, nós temos consciência daquilo que pensamos. Então, quando a gente começa a emanar pensamentos negativos, ou de alguma forma pensamos de uma forma que as outras pessoas não acreditam ou julgam que não deveria ser dessa forma, nós precisamos lembrar que nós não podemos julgar o outro, né? Quem tem o direito de fazer esse julgamento é somente Deus. Então, quando a gente percebe que alguém tem um pensamento diferente do nosso, nós precisamos de alguma forma respeitar esse pensamento. E a única forma que nós podemos de alguma forma intervir nesse pensamento é quando a gente percebe que esses pensamentos podem estar direcionados para o mal e prejudicar o outro. Mas ainda assim, quando a gente percebe isso e a gente tem que interferir, tem que interagir com essa pessoa que está pensando de alguma forma, de forma negativa e prejudicando alguém, nós temos também que ter o pensamento, a forma muito caridosa de olhar para esse nosso irmão. Assim como Jesus faria, né? Pensar de uma forma amorosa, caridosa e tentar persuadir esse nosso irmão com essa tranquilidade, com essa serenidade para que ele possa compreender que aquele pensamento está se desvirtuando do bem e que pode estar prejudicando de alguma forma uma outra pessoa. Um outro fator muito interessante na lei de liberdade é o próprio livre-arbítrio, né? Muitas pessoas não conseguem entender o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que o poder das nossas escolhas, o nosso poder de pensar e agir, né? Escolhendo situações em que a gente pode se direcionar para o bem
ou situações que a gente pode se direcionar para o mal. Mas quando a gente fala a respeito de livre-arbítrio, os espíritos vão evoluindo, né, conforme o tempo. E quando a gente está ali em espíritos primitivos, né, espíritos iniciantes, muitas vezes a gente não tem esse livre-arbítrio, porque a gente ainda não tem essa inteligência moral, esse conhecimento moral, né? Essa inteligência vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, tanto a nossa inteligência de conhecimento quanto a nossa inteligência moral. E aí, aos pouquinhos, conforme formos evoluindo, aí a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de escolhas que é o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nesse início, algumas coisas são pré-determinadas, né? E a gente acaba atuando muito mais pelo nosso instinto de conservação do que realmente por essas escolhas, por esse nosso livre-arbítrio. E a espiritualidade vai nos auxiliando nesse desenvolvimento ao longo da história, né? A única exceção que acontece em relação ao livre-arbítrio é quando a gente percebe que alguma pessoa veio nessa encarnação com alguma deficiência, né, ou alguma dificuldade ali intelectual. E por que isso ocorre? Normalmente essas pessoas já tiveram em outras encarnações alguma falta, algum agravamento, e nessa encarnação estão vindo nessa condição de não ter muitas vezes esse livre-arbítrio e ficar dependente das ações de outra pessoa. Então ela perde essa liberdade de escolhas para que de alguma forma isso sirva de oportunidade para o seu desenvolvimento moral e intelectual, porque muitas vezes essas pessoas são espíritos extremamente inteligentes, né, mas se utilizaram da moral para um caminho errado, né, para um caminho do mal em uma outra encarnação. Então nessa encarnação elas vêm nessa condição para que de alguma forma elas possam trabalhar melhor as suas escolhas numa outra oportunidade. Tem muitas pessoas também que acreditam que certos acontecimentos da nossa vida são uma fatalidade, ou seja, independe das nossas escolhas, né? Então a gente perde, de certa forma, essa liberdade. E na verdade isso é uma falta de conhecimento, né? De como é que a doutrina espírita enxerga tudo isso. Nada na vida da gente é uma fatalidade. Tudo existe um motivo, né, para que aquilo ocorra. Então muitas pessoas falam, mas essa pessoa é tão boa e passa por determinadas situações na vida, tantas dificuldades, né? Por isso será que isso acontece? É uma fatalidade, né? Ou morreu uma pessoa tão boa e de repente morreu tão jovem, né? Por que isso acontece? Então a doutrina espírita vem nos esclarecer que muitos desses acontecimentos já são pré-determinados, mas por quê? Porque esses espíritos passaram por determinadas situações em encarnações anteriores e estão nessa encarnação resgatando esses eventos. E muitas vezes foram até eles que escolheram a possibilidade de que isso acontecesse nessa encarnação para que eles pudessem de alguma forma evoluir moralmente e se desenvolver. Assim como ocorre também no momento da nossa morte. Muitas vezes a gente fala, nossa, agora que triste, né? A pessoa desencarnou, mas é chegado o momento, a gente precisa entender que quando chega a hora, né, a providência divina tem todo um preparo aqui para esse desencarne, e muitas pessoas conseguem também pressentir esse momento. Então muitas vezes o anjo da guarda vem aqui alertar que chegou a hora, né? Chegou a hora desse desencarne, e as pessoas acreditam que muitas vezes essa situação foi uma fatalidade, mas na verdade não, né? Deus sabe o momento certo para que essas coisas aconteçam. Então a gente tem essa liberdade à medida que a gente vai evoluindo, mas essa liberdade realmente não é absoluta, é uma liberdade parcial, né? E muitas coisas estão também atreladas à questão das nossas escolhas, das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. Porém, como a gente tem aqui o véu do esquecimento, a gente acaba não percebendo que existe todo um tratamento da espiritualidade ou da própria providência divina que determina quais vão ser os acontecimentos nessa nossa próxima encarnação. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.